الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الدعوة إليه فرضا لمن استطاع إليه سبيلا، وأوعد بالنار لمن كتم العلم واشترى به ثمنا قليلا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله على خلقه تفضيلا. ثم أما بعد، فقد قال جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. صدق الله العلي العظيم. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala pelos vários favores, pelos vários ni'mah que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a cada um de nós. Em seguida, mandamos saudações para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como os outros profetas que o antecederam, sua família, seus companheiros e para todos aqueles que contribuem para o bem-estar desta religião verdadeira. É possível que numa turma composta por 30, 35, 40 alunos, que o professor desenvolva afeto apenas com um aluno em detrimento do resto da turma. É notório, temos observado uma turma de 30, 35 alunos, um professor simpatizar-se apenas com um aluno, apegar-se somente a um aluno em detrimento do resto da turma. Isso é normal, acontece e não é algo do outro mundo. A mesma questão podemos encontrar no nosso local de trabalho. Também é possível um empregador, um patrão com 20, 50 ou mais colaboradores, ele desenvolver afeto apenas com um colaborador, ele simpatizar-se apenas com um, ele abrir-se apenas com um em detrimento do resto dos seus colaboradores. Também isso acontece e é normal. A mesma questão podemos também encontrar no seio familiar, onde um pai com 4, 5, 6 filhos, ele pode preferir um a outros. Ele pode apegar-se a um em detrimento dos outros. Todos são seus filhos. A todos ele dá educação. Mas ele tem mais afeto, mais carinho com um em detrimento dos outros. Não estamos a dizer que isto é regra geral, mas acontece. Se isso acontecer,
não estranhemos, é algo normal e natural. O que talvez nós, como muçulmanos, podemos querer saber é o que o Islã, o que a nossa religião tem a dizer sobre esta questão. É uma questão real. Acontece na nossa sociedade. Numa sala de aulas, com 30, 40 alunos, o professor só gosta de um. Mas todos são seus alunos. Ele dá fichas de apoio a todos. Dá exercícios a todos. Ele dá avaliação a todos. Mas ele tem um carinho, ele tem um afeto, uma simpatia apenas com um. A questão é, podemos considerar isto como uma injustiça ou é algo normal? O fato de um empregador dar mais atenção a um colaborador, ter mais afinidade com um colaborador em detrimento dos outros, é uma injustiça ou é algo normal e natural? O que a nossa religião diz a respeito? Olhemos a vida do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que era a sua convivência com os seus filhos? Ele como profeta de Allah e ele como pai. E todos nós sabemos pela história que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no meio de todos os filhos que ele tinha, a Fátima radiallahu ta'ala anha era a filha mais querida por ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nutria mais amor pela sua filha Fátima radiallahu ta'ala anha em detrimento dos outros. Agora, se o fato de um pai apegar-se a um, ter mais carinho, mais atenção com um, em detrimento dos outros, se isso fosse algo não admissível, então o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não teria tanto amor com a Fátima radiallahu ta'ala anha em detrimento dos outros filhos. Então, a questão do afeto é uma questão real e é normal alguém desenvolver afeto com um em detrimento do outro. Não se trata de uma injustiça. Nabiullah Yusuf alaihi salam também era o filho mais querido do seu pai, em detrimento dos outros irmãos. Nós temos acompanhado neste masjid todas as sextas-feiras aulas de tafsir, Surat Yusuf, e acompanhamos a história que o Yusuf alayhi salam tinha seus irmãos, mas o seu pai preferia o Yusuf a os irmãos, ao ponto de seus irmãos planejarem assassinar Yusuf alayhi salam. Por conta deste afeto, por conta deste carinho, por conta deste amor que o seu pai nutria com o Yusuf alayhi salam. Então, não é algo estranho no Islã. É algo normal, natural e acontece.
E se olharmos para o Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fala dos seus mensageiros, fala dos profetas, e ele não deu o mesmo tratamento a todos eles. Pese embora sejam seres por ele escolhidos, seres por ele enviados para transmitir a sua mensagem, mas nem todos eles tiveram os mesmos privilégios. Estamos a falar de mensageiros de Allah, seres que ele escolheu a pente fino, seres que ele escolheu com dedo, seres por ele enviados para orientar a humanidade. Mas mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala não os tratou da mesma forma. Alguns eram mais superiores, outros nem tanto. Portanto, a questão de inclinar-se a uma pessoa, desenvolver afeto, carinho, atenção com um filho em detrimento dos outros é algo normal e natural. E o Islã não condena isto. A título de exemplo é o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tinha a Fátima como a filha mais querida por ele. O outro exemplo é Nabiullah Yusuf alaihi salam, também que era o filho mais querido pelo seu pai em detrimento dos seus irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da questão do afeto, da atenção, do carinho, dos privilégios, ele disse: Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tais são mensageiros, tais são profetas, a quem nós preferimos uns aos outros. Profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, seres que ele, Allah subhanahu wa ta'ala, escolheu, seres que ele, Allah subhanahu wa ta'ala, enviou para orientar a humanidade. Mas mesmo assim ele diz: Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Os tais mensageiros, os tais profetas, nós preferimos uns aos outros. Nós demos preferência uns em detrimento dos outros. Nós escolhemos uns em relação aos outros. Então, caros irmãos e irmãs, é normal sim um pai, uma mãe apegar-se a um filho em detrimento dos outros. É normal e é natural sim um professor numa sala de aulas composta por 30, 40 alunos gostar de um em detrimento do resto da turma. É normal. Nós falamos de cerca de 124 mil profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Mas ele está a dizer: esses tais profetas, esses tais mensageiros não tiveram o mesmo tratamento. Allah subhanahu wa ta'ala não os tratou da mesma forma. Minhum man kallama Allah. Dentre eles, houve quem Allah subhanahu wa ta'ala falou diretamente. Ou seja, no meio desses profetas, alguns tiveram a honra, alguns tiveram o privilégio de falar diretamente com Allah. E são poucos. 124 mil profetas. Só poucos tiveram o privilégio, tiveram a honra de falar diretamente com Allah. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ.
E dentre eles, Allah subhanahu wa ta'ala elevou em categoria alguns. Os que falaram com Allah subhanahu wa ta'ala é o caso de Adam alayhi salam, Musa alayhi salam. Allah diz: "Wa kallama Allahu Musa taklima." E Musa alayhi salam falou com Allah diretamente. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esses três tiveram a honra, tiveram o privilégio de falar com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas todos foram seres por ele escolhidos, seres por ele enviados para transmitir a sua mensagem. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala não os tratou da mesma forma. Alguns falaram com Allah subhanahu wa ta'ala, alguns foram elevados em categoria. E Allah subhanahu wa ta'ala fala, por exemplo, dos Ulul Azmi, os 5 profetas de firme resolução. Estamos a falar de 120 e tal mil profetas, mas só 5 Allah subhanahu wa ta'ala deu a distinção, deu este nome de Ulul Azmi, profetas de firme resolução. E quem são eles? Nuh alayhi salam, Noé. Ibrahim alayhi salam, Abraão. Musa alayhi salam, Moisés. Isa alayhi salam, Jesus, filho de Maria. E Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vejam que mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, no meio de tantos profetas, ele selecionou um grupo de profetas e os elevou em categoria. Esses 5 profetas distinguem-se de todos os outros profetas. E essa distinção deve-se à imensa paciência e firmeza em suportar dificuldades para transmitir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles destacaram-se. Os outros profetas não chegam ao pé deles, não chegam ao nível deles. O que nós queremos, o que nós pretendemos dizer aos irmãos é de que a questão do afeto no Islã é algo real e é normal, que não pode ser visto como uma injustiça. Muitas das vezes, quando nós vemos o empregador com mais de 20, 50, 100 colaboradores a desenvolver mais afeto, mais carinho, mais atenção, simpatia apenas com um, em detrimento do resto, nós julgamos isso, olhamos como uma injustiça. Quando nós vemos um pai com 4, 5, 6 filhos e ele prefere um a outros, nós julgamos, pensamos tratar-se de uma injustiça. Quando nós notamos o professor que tem 40, 30 alunos gostar de um, simpatizar-se com um, olhamos isto como uma injustiça. Não é injustiça, é algo normal, é algo natural. Senão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não teria tanto amor com a sua filha, a Fátima radiallahu ta'ala anha, em detrimento dos outros filhos. Senão, Yusuf alayhi salam também não seria o filho mais amado, mais querido do seu pai, em detrimento dos outros irmãos. Então, à luz do Islã, o afeto, o carinho, a atenção com um, em detrimento do outro, é real e é natural. E não há nenhum problema com relação a isto. O exemplo está quando Allah subhanahu wa ta'ala nos traz
a história dos seus profetas, profetas que ele escolheu. E ele diz que não tratou todos eles da mesma forma. Eles não tiveram o mesmo tratamento. Pese embora todos eles sejam escolhidos por Allah, enviados por Allah para transmitir a sua mensagem. Mas alguns foram honrados, falaram diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Outros foram honrados, foram elevados em categoria. Allah subhanahu wa ta'ala, quando falava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بن مريم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Muhammad, recorda-te de quando nós instituímos um pacto com os profetas, quando nós firmamos acordos com os profetas, quando nós firmamos alianças com os profetas. E contigo, Muhammad, com Noé, Nuh alayhi salam. Allah firmou acordos com Nuh alayhi salam, Noé. Allah firmou alianças com Ibrahim alayhi salam, Abraão. Allah firmou acordos, alianças, pactos com Musa alayhi salam, Moisés. Allah firmou acordos com Isa, Jesus, filho de Maria. Allah firmou aliança com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E disse que no fim, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. E nós obtivemos deles alianças solenes, compromissos inabaláveis. Portanto, esses 5 profetas tinham um compromisso com Allah subhanahu wa ta'ala inabalável. Daí, Allah subhanahu wa ta'ala os chamou de Ulul Azmi, profetas de firme resolução. Eles eram firmes, fortes. Por isso mesmo, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando começou a divulgar o Islã, quando começou a expandir o Islã, quando começou a convidar as pessoas para o Islã, quando começou a apresentar Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele começou a convidar as pessoas a adorar o único Allah, os kufares, os descrentes de Meca naquela altura, pensaram que não, este se calhar está à procura da fama, e tentaram firmar acordos com ele. Olha, Muhammad, tu tens que parar com este assunto de Allah, 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 Allah. Eles tinham os seus ídolos, os seus deuses que eles adoravam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a chamá-los para o Islã, começa a convidá-los para o Islã, em algum momento eles acharam que não, já começou está à procura da fama. Então eles tentaram firmar acordos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disseram o seguinte: ó Muhammad, tu tens de parar com o assunto dessa tua religião aí. Tens que parar. Se é riqueza, se é dinheiro que tu precisas, nós podemos dar-te muita riqueza. Se o teu problema é dinheiro, estás à procura de dinheiro, nós podemos dar muita riqueza. Mas tens que parar. Se é a fama que tu procuras, pode ser o nosso rei. Nós até podemos de eleger, nomear como nosso rei. Tu ficas o rei. Se é a fama. Mas a condição qual é? Parar com a divulgação do Islã. Olha como foi e qual foi a resposta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando Allah diz, eles eram firmes e tinham um pacto inabalável com Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. E nós obtivemos deles um pacto solene, compromisso inabalável. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: mesmo se vocês tivessem o poder e a capacidade de colocar o sol na minha mão direita e a lua
na minha mão esquerda para que eu pudesse abandonar esta missão, jamais eu seria capaz de fazer isso. Acordo que ele havia feito com Allah era solene. E ele estava firme. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Se vocês tivessem esta capacidade, este poder de colocar o sol na minha mão direita, dizer, olha, Muhammad, está aqui o sol. Muhammad, está aqui a lua. Vocês colocarem o sol na minha mão direita e a lua na minha mão esquerda, para que eu pudesse abandonar esta missão, jamais eu seria capaz de fazer isso. Por quê? Assinou um compromisso, firmou a aliança com Allah subhanahu wa ta'ala. E isso fez desses 5 profetas, ulul azmi, profetas de resolução ou de firme resolução. Daí que a questão do afeto pode estar relacionado com vários fatores. Há quem, se for um pai, por exemplo, pode gostar mais de um filho em detrimento dos outros, se calhar por causa do seu respeito, a sua obediência, a sua dedicação aos pais e às tarefas. O mesmo também pode-se notar no local de trabalho. Esse afeto que um empregador, que um patrão pode desenvolver apenas com um colaborador, também pode estar ligado a vários fatores. A mensagem que nós queremos deixar é que não seja um assunto que nos tira o sono. Por que o meu patrão conversa mais com fulano, abre-se mais com fulano, tem mais afeto com fulano, em detrimento dos outros? Por que o meu professor gosta mais do fulano em relação a nós? Por que o nosso pai ama mais o fulano em relação a nós? O que nós devemos fazer é rever a nossa conduta. Por que o professor gosta mais do fulano em detrimento dos outros? Há uma história que contam. Existia um professor com muitos alunos e ele gostava apenas de um. Gostava apenas de um. E os outros reclamavam. Professor só gosta do fulano. Sheikh, Molana, Muallim só gosta do fulano e não de todos nós. Certo dia, o professor deu uma tarefa a cada um deles. Deu uma tarefa a cada um deles. Olha, TPC. Cada um vai chegar em casa e leva qualquer objeto que achar e vai esconder num sítio onde tem a certeza que ninguém viu. Chega em casa, leva bola, carinha, qualquer objeto. Esconde num sítio onde você tem a certeza que ninguém viu. E depois, chegue aqui amanhã, cada um vai me contar. E dito feito. Dia seguinte, os alunos fizeram-se à sala de aulas e cada um começou a contar. Eu escondi a minha bola num sítio, eu reparei, mas não estava, pai não estava, ninguém estava em casa, eu escondi. Tenho a certeza que ninguém viu. Próximo, cada um foi contando onde ele escondeu e como escondeu. E com a certeza que ninguém o viu. Aquele aluno que o professor mais gostava, tinha mais afeto, ele foi ali, meio assim, disse, olha, eu infelizmente não consegui esconder nada. Eu não escondi nada. O professor pergunta por quê? A condição era de você esconder e ter a certeza que ninguém viu. Ele disse, olha, professor, eu até queria esconder, pai não estava, mãe não estava, olhei os lados, eu sabia que nem meus irmãos, ninguém estava em casa. Mas quando eu queria esconder, eu lembrei-me que, Allah está a ver. Mãe não está, pai não está, meus irmãos não estão, ninguém está em casa.
Mas Allah subhanahu wa ta'ala Ele está a observar-me, Ele está a controlar-me, Ele está a ver-me. Então, fica sem efeito desistir nos demais. Aí o professor perguntou à turma: agora já viram porque eu gosto mais do fulano em relação a vocês todos? Para dizer, o afeto, ele é expresso. Ou seja, existem vários fatores que podem estar por detrás. O que nós devemos perceber e entender é que é algo normal e é natural. O Islã, a nossa religião, não vê problemas nesse aspecto. Porque Allah subhanahu wa ta'ala enviou os profetas, Ele mesmo escolheu, enviou, mas não os tratou da mesma forma. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, Allah diz o quê? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vós tendes no mensageiro de Allah o exemplo perfeito. E ele também, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, vimos, tinha mais afeto, mais carinho, mais atenção, mais amor com a Fátima, radiyallahu ta'ala anha, em detrimento dos outros filhos. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.